E hoje a gente tem um GDE, que é o Álvaro, parceiro, que vai falar um pouco, vai trazer um pouco do que ele tem feito, trazer algumas ideias de usar, né, machine learning em IoT. O Álvaro já trabalha com isso, trabalha numa empresa focada em IoT, e conforme esse mercado vem crescendo, né, o IoT acaba tendo muitos dados também ali envolvido no processo, e aí usar machine learning, principalmente com o TensorFlow, acaba sendo algo extremamente importante. E é isso que o Álvaro vai falar um pouquinho para a gente hoje. Álvaro, obrigado mais uma vez por aceitar o convite de compartilhar aqui, falar um pouco para a gente sobre esse tema. E seja bem-vindo e fique à vontade. Que isso, eu que agradeço o convite aí. Vou tentar espalhar a palavra um pouco aqui do IoT e aí misturado com Machine Learning. Show de bola. E Bem-vindo, parabéns pela Álvaro. iniciativa aí também do TensorFlow São Paulo aí, massa pra caramba. Valeu. Show. A galera já tá vendo minha Gostei. tela, hein? Tá Minha vendo? imagenzinha levantando um Raspberry Pi. Esse aí, pra quem não percebeu, gente, é uma reprodução do filme Rei Leão, só que com Raspberry Pi. Muito bom. Tal do nerd é foda, né? Mas é isso aí. Então, podemos começar então? Sim, sim. Todo seu Fique à aí. vontade. Beleza. Bom, já me apresentarei, né? Meu nome é Álvaro, sou GDE em IoT. Para quem não conhece o programa de Experts, né, o Google Developer Expert, é um programa do Google que reconhece pessoas que têm contribuições na comunidade, dão palestras, escrevem artigos, contribuem em projetos open source, fazem vídeo, coisas do tipo. O Vinícius, inclusive, é GDE também. Eu acho que tiveram outros GDEs que deram palestra aqui também para o TensorFlow São Paulo. Eu gosto de falar isso até para a galera não achar que nós somos literalmente experts. Eu gosto de falar que, na verdade, os experts, eles gostam bastante de falar sobre o assunto que eles entram ali, na categoria que eles entram, né? Então, eu, no caso, em IoT, o Vinícius em Machine Learning, aí tem GDEs em Android, Cloud, Web, coisas do tipo. Então, é um programa bem legal do Google aí. E eu trabalho na Leverage, que é uma empresa norte-americana, fica em Washington, D.C., e lá eu trabalho só com projetos de internet das coisas. Então, tem sido uma experiência bem legal. Tem quase 3 anos que eu tô lá. E aí hoje, opa, o slide passou aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse tema aí que está sendo bastante falado hoje em dia. Eu já falei um pouco sobre ele no passado, mas eu vou mostrar outras coisas que eu tenho estudado aí, sobre como é essa ideia de trazer a machine learning para o contexto de IoT, né? E aí, inclusive, eu vou mostrar utilizando o TensorFlow, que é justamente essa biblioteca que é coisa linda de Deus, né? Linda e maravilhosa, que ela também só pode ser aplicada no contexto aí de IoT, né? Então, a gente começar, primeiro eu vou falar assim, uma parte bem falando dos vários casos de usos de internet das coisas e como que machine learning pode ajudar nessa parte. Aí eu vou falar um pouquinho do que o TensorFlow oferece para a internet das coisas e vou mostrar 2 projetos práticos que eu construí dentro desse contexto aí, né? Talvez tenha umas coisas ao vivo aqui que eu mostre, mas tem coisas que eu só vou mostrar alguns vídeos dele funcionando, porque realmente fazer todo o setup é meio difícil. Mas acreditem, gente, funciona do jeito que eu vou mostrar aqui. Então, sobre a internet das coisas. Primeira coisa que eu acho legal falar sobre dispositivos de IoT em geral, né? Apesar de contar, tem muita gente que pensa como dispositivos de IoT dispositivos mais poderosos, né? Como, por exemplo, os nossos celulares, ou carros inteligentes, roteadores e gateways ali para captar dados. Ou então até um Raspberry Pi, né? Que é bastante conhecido aí, a plaquinha que você consegue rodar Linux e tudo mais nela. Só que a verdade é que, assim, esses dispositivos, eu fiz até essa tabela aqui para pôr em perspectiva, né? Eles são bem poderosos, assim, por mais que a gente ache que eles são dispositivos pequenos, hoje em dia esses dispositivos têm um poder de processamento muito grande, né? Então você pega um Raspberry Pi 3, ele tem tipo uma CPU de 1.2 GHz, 4 núcleos, 1 GB de memória, até a versão 4 dele você consegue ter até 8 GB, bastante armazenamento. O consumo de energia ele é relativamente baixo, você até consegue rodar numa bateria por alguns dias, quem sabe, algumas dessas coisas aqui, né? E aí um custo de $35. Aí você tem um celular, por exemplo, peguei um Pixel 4a, que também aí tem 8 núcleos, 6 GB de RAM. Também tem um consumo de bateria razoável, né? Quando ele está vamos dizer, em não uso ali, né? Em idle, ele gasta bem pouco, então você consegue ficar, tipo, 1, 2 dias com o celular. Mas se você ficar ali, tipo, jogando, por exemplo, nele, ele vai durar, sei lá, só 3, 4 horas, né? Então ele varia bastante também o consumo de energia. Um Google Nest Mini, eu até vou abordar mais, ele também tem um processador bem mais poderoso, por mais que você ache que é um dispositivo mais fraquinho, para você ter ideia, o Nest Mini ele tem 4 núcleos também, 512 de memória RAM,
e ele também tem aí um valor X de consumo de energia. E esse último aqui que eu coloquei, ele é uma NVIDIA Drive PX2, essa é uma placa que vem dentro do... não é o modelo atual do Tesla, mas é um dos modelos do Tesla, não lembro qual versão que era, ele vinha com essa placa de processamento com GPU e Machine Learning, coisas do tipo, embutida no carro. E assim, eles não revelam o preço específico dessa placa, mas para você comprar uma versão de desenvolvedor dessa PX2 da NVIDIA, ela custa $15.000. E eles estimam que para o veículo ali, né, o valor que a NVIDIA vende para a Tesla colocar ali no carro, né, custa por volta de $800. Então, assim, essa classe de dispositivos de IoT, ela é bastante relevante, até vou abordar o que a gente consegue usar aqui. A gente tem que colocar em mente que esse tipo de dispositivo ele é bastante poderoso para o que eu vou mostrar aqui agora. E aí até tem algumas versões desses dispositivos que são mais voltados para o que eles chamam de Edge Computing, né? Que você rodar mais Machine Learning ali na borda, né? Então você tem as placas Coral do Google, que ele tem uma TPU, uma Tensor Processing Unit, que você consegue rodar ali no ambiente embarcado. E você também tem a própria NVIDIA, como eu já citei ali, eles têm umas versões mais baratas, como a Jetson Nano, que tem uma GPU ali também para você rodar coisas mais rebuscadas. Mas também tem um custo um pouco elevado, é por volta de $100, $150 essas placas aqui. Mas assim, dispositivos de IoT de maneira geral, de uso mais geral, eles são bem limitados em termos de memória, CPU e também a questão de uso de bateria, né? Então eles são bem menores, bem mais baratos. Então assim, dispositivos de IoT, normalmente, de forma geral, a gente fala são essas lâmpadas inteligentes, sensores de porta, fechaduras de porta, ou esses Mi Bands, né, smartwatches que ficam ali, podem durar dias de bateria, né? Rastreadores de veículo em geral, então, putz, eu quero rastrear meu carro e eu quero que ele fique na bateria ali, sem precisar ficar carregando ele por, sei lá, 30 dias, por exemplo. Ou, por exemplo, a gente tem projetos que o rastreador vai ficar no veículo que ele tem a bateria de 2 anos de uso. E aí até mesmo os assistentes pessoais, mesmo ele tendo um processador em nível de aplicação, ele geralmente ele tem um microprocessador que é para processar a parte de fala, de você ativar ele. Então eu vou abordar isso mais à frente, como que isso funciona. E aí, na maioria das vezes, esses dispositivos mais simples, eles nem rodam um sistema operacional, né? Esses que eu falei ali agora, ou né, um Raspberry Pi no celular, ele roda um Linux, né? Roda um Android, roda um sistema operacional mais completo. Esses casos aqui, geralmente, você vai programar realmente no Metal, porque você quer ter mais controle desses recursos que ele tem ali, né? Então, e aí até para corroborar essa informação aqui, ó, esse aqui é um relatório que a ARM divulgou no ano passado sobre a quantidade de chips de processadores ARM que foram vendidos, e eles venderam em 6 bilhões de chips ARM, só que a boa parte deles, acho que 60%, 70%, não fiz essa conta aqui antes, foram dispositivos Cortex-M. Cortex-M é a série de processadores da ARM para microcontroladores, então são para dispositivos, como eu falei, para sensores de porta, para essas Mi Bands e coisas do tipo que são bem menores, né? O resto são os Cortex-A, que são os microprocessadores que são para celulares e coisas do tipo. Então, a grande maioria deles são de dispositivos muito menores. E aí, quando eu falo de dispositivos menores, é disso aqui que eu estou falando. Então, tem, por exemplo, o mais tradicional, conhecido, a placa Arduino mais comum aí, que é comum não, né? A mais conhecida, talvez, que é o Arduino Uno. Ele tem um Atmega 328P, então olha só, é 16 MHz, 2 KB de memória, 32 de flash, seu código aqui. Não tem conectividade nenhuma, a arquitetura dele é uma AVR de 8 bits, então são processadores bem simples, e aí tem o custo do processador dele aí, $2, e aí tem um consumo de energia também, ainda assim, muito menor do que os que eu apresentei antes, né? E aí você tem aqui o STM32 Blue Pill, eu tenho uma versão mais nova dele aqui, que é o Black Pill, que ele tem bem mais memória RAM e tal, mas é tipo na casa dos 256 KB de memória. Mas ainda assim, ó, 64 de flash, esse é um ARM 32 bits, mas olha só, já consegue um consumo de energia em execução, ó, de 8 mAh. E você consegue otimizar isso, ele, por exemplo, dormindo, né, de tempos em tempos, para ele gastar 3 microampere. Então imagina que você consegue realmente fazer um dispositivo que roda numa bateria daquelas de relógio e dura, sei lá, 1 ano rodando nesse processador. E a mesma coisa com os chips, por exemplo, da Nordic, que eles também usam a arquitetura ARM. Esse aqui é um Nordic NRF 840, que é isso que eu estou falando aqui, ó. Mas ele já tem 1 MB de flash, então você já consegue colocar muito mais código e coisas nele aqui. Ele tem um pouco mais de conectividade, então ele tem Bluetooth, Zigbee, Thread. Também é um processador ARM, só que mais moderno, é o Cortex-M4F.
E olha só também sobre o consumo de energia. Legal que ele consegue, por exemplo, mesmo usando o Bluetooth, ele consegue usar, por exemplo, 16 mAh. Então, ainda é pouco para um dispositivo. Então, você consegue fazer um beacon Bluetooth que dura também 1 ano numa bateria. Mas também ele pode dormir e gastar, tipo, 2 nanoampere aqui, né? Eu falei até errado aqui. E... micro mesmo. Aqui é mili e aqui é micro. Enfim. E aí também por volta de $3. E tem o queridinho da internet das coisas hoje em dia aí, que é o ESP32, tá aqui, é o último. Que esse carinha, ele é dual core, 160 MHz, 512 de memória, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, só que ele tem uma arquitetura um pouco mais não tão conhecida, que é da Extensa. Ele gasta bastante energia quando tá usando o Wi-Fi, 200 mAh, mas ainda assim é bem menor do que os que eu mostrei antes. Mas ele também consegue ser bem eficiente aí, usando o Sleep e tal, e também por volta de $3. Então, gente, isso aqui eu só mostrei esse panorama para mostrar que quando a gente está falando de dispositivos de IoT, a maioria das aplicações está nessa classe de dispositivos aqui. São bem menos poderosos, bem menos memória, apesar de eles estarem ficando cada vez mais poderosos. E até como eu vou falar aqui, que a gente consegue rodar machine learning, coisas do tipo neles. Mas essa classe de dispositivos aqui é bem mais enxuto, né? Então a gente tem que ter outras tratativas aí para trabalhar nesse mundo aqui. E o legal é que mesmo nesse mundo de microcontroladores, eles começaram a trazer avanços até do que a gente tem hoje, por exemplo, os nossos celulares, de ter, por exemplo, a parte de processadores neurais, né? Então esse SciPid aqui, ele tem uma parte do microcontrolador dele, que é o K210, que ele tem alguma parte de processamentos neurais dentro dele aqui, então você consegue rodar algumas coisas de machine learning mais eficiente aqui. Tem uma plaquinha da SparkFun Edge, que ele também tem, eu esqueci agora qual processador que ele tem, mas ele também tem algumas instruções e otimizações para rodar machine learning nele. Então, mesmo no mundo de microcontroladores, também estão surgindo essas otimizações para rodar coisas de machine learning. Então, assim, eu queria só dar esse panorama sobre esses dois lados do IoT aí, né? Os Raspberry Pis e os nossos celulares, que estão numa classe aí de megas ou até gigas de memória, gigahertz de processamento, e, tipo, tô nem aí para bateria, fico na tomada e beleza. Ou eu tenho uma bateria grande como celular, ou tipo um dispositivo embarcado de fato, com pouquíssima memória, que talvez tenha que rodar numa bateria e tudo mais, que eu tenho que otimizar bastante as coisas aqui. E eu vou mostrar alguns casos de uso em cima disso. E aí, quando que IoT e Machine Learning faz sentido, né? Quando que esse casamento aí dá certo? Então tem várias vantagens da gente misturar esses dois mundos aí. O primeiro deles até é o que eu ia falar aqui sobre assistente de voz, por exemplo. O próprio Google Assistant, a Alexa, desculpa se eu estou ativando o assistente pessoal de alguém aí, ele tem um processador de nível de aplicação ali, né? Como o Google Assistant tem isso, até inclusive, dependendo das SDKs que você usa do Google Assistant, você consegue rodar um código JavaScript lá na borda, lá nele. Então isso é bem legal, por isso que ele acaba tendo um processador de nível de aplicação. Mas a parte de você ativar ele mesmo, né? O Hey Google, o OK Google, isso é num chip dedicado que faz essa leitura, esse processamento de ativações ali rodando local nele, né? Então, por que ele faz isso? Porque ao invés de ele ficar escutando o tempo todo para você, ou talvez mandar isso para a nuvem, para ficar fazendo processamento de linguagem natural, ele faz isso só local ali, na hora que ele ativou aquela palavra de ativação, ele começa a mandar esse áudio para a nuvem para fazer esse processamento. Então, ele consegue economizar muito mais banda de rede só de fazer isso, né? Mesma coisa com, acho que foi a partir do Pixel 4, que eles começaram a embutir o Google Assistant funcionando offline no celular. Então, os modelos do Google Assistant de tradução de áudio para texto começou a ficar tão otimizado que eles conseguiram converter isso num modelo, acho que de 200 megas para rodar embutido num celular. Então, imagina que também você consegue fazer uma economia de banda muito grande por conta dessa otimização, né? Tem questões também de privacidade, de novo, essa questão do áudio. Eu não estou escutando as pessoas o tempo todo ali mandando isso para algum lugar, né? Eu só estou esperando aquela palavra de ativação para passar isso. Mas a gente pode pensar outros casos de uso. Digamos que eu queira fazer um projeto, por exemplo, que conte quantas pessoas estão numa fila num banco, por exemplo. E eu coloque câmeras lá e eu comece a contar as pessoas. Ao invés de eu mandar esse stream de vídeo para a nuvem para ser processado e contar essas pessoas, eu posso contar local ali usando machine learning, né, ou técnicas de visão computacional e mandar só a contagem de cabeças ali mesmo e mandar isso para a nuvem, né? Então você consegue também, você não está passando toda essa imagem das pessoas para a nuvem, mantendo questões de privacidade e também de economia de banda, como eu falei antes. Tem questões também de latência, que é bem importante você aplicar machine learning nesses contextos, né? Então, por exemplo, no caso de um carro inteligente,
ele tem aquela placa de vídeo que eu mostrei ali antes, né, por exemplo, da NVIDIA, porque ele tem que fazer muitas coisas muito rápido ali local e tem que ter uma latência muito baixa, porque ele não pode, né, por exemplo, evitar um acidente, se encontrar encontrar alguma pessoa atravessando na rua de repente, ele tem que processar tudo aquilo ali local sem ter muita dependência da nuvem, para que isso tenha uma latência baixa e não cause acidentes, né? Mas ainda assim, esse dispositivo, por mais que ele tenha essa coisa de usar muitas coisas locais ali, processamento local, ele também depende da nuvem para receber uma atualização pelo ar, né? Como a gente conhece aí os Tesla, que eles recebem até melhorias, né? E atualizações pela nuvem, mas boa parte dos processamentos deles continua local ali por questões de latência, que aquilo precisa daquela informação naquele momento, a todo instante ali, né? E também, no final das contas, com tudo isso que eu falei, você acaba também tendo questões de custos, né? Mesmo que você, por exemplo, se você fosse trafegar isso tudo na nuvem, salvar isso em nuvem, ou até mesmo processar isso, ou rodar modelos de machine learning em nuvem, de repente alugar uma TPU, uma GPU em nuvem, isso sai muito caro. Dependendo da escala que você está, se você consegue processar o máximo de coisas possíveis na borda, isso acaba sendo bem mais econômico também, né? Então faz bastante sentido, nesse mundo de internet das coisas, misturar com machine learning. Eu gosto até de falar que machine learning IoT é como se fosse um método de compressão de dados. E método de compressão e de extração de dados. Então, ao invés de você mandar o dado bruto para a nuvem, você processa eles locais ali, local o máximo que você conseguir, só manda o dado realmente já processado para a nuvem, e aí você guarda isso. E aí tem mais casos de uso aí que eu vou falar aqui um pouco, né? Então, por exemplo, um caso bem interessante até a gente tem na empresa lá, que é bastante demandado por empresas, é você fazer monitoramento de ativos indoor, né? Dentro de uma parte fechada, né? Então, digamos que eu tenha, por exemplo, um hospital e eu queira saber aonde uma determinada maca está naquele hospital. Então, geralmente, esse tipo de aplicação indoor, você tem várias soluções diferentes para isso. Você pode usar câmeras, você pode usar Bluetooth, então você coloca uma tag Bluetooth nessa maca que eu falei, tem vários gateways que ficam escaneando isso nas diversas salas, por exemplo, nesse hospital, e você consegue inferir onde está esse dispositivo. Mas normalmente você tem que fazer muita leitura, por exemplo, usando Bluetooth, isso é muito ruidoso. Se você tiver que mandar todos esses dados para a nuvem para processar, acaba sendo muita informação, sendo que acaba que, se você conseguir processar isso local, você consegue ter um consenso melhor e processando isso ali na borda, né? Ou no caso de imagens, acaba caindo nesses casos que eu falei anteriormente. Se você mandar todas essas imagens para a nuvem para processar, acaba ficando muito pesado, né? Então, monitoramento de coisas dentro de locais fechados, né, em fábricas, em hospitais, é uma demanda muito grande hoje no mercado, e onde a gente pode aplicar, sim, IoT e Machine Learning para fazer de forma mais eficiente isso. Tem uma parte também que está crescendo bastante aí, né, que é sobre comportamento de animais, né? Então, até tem muita coisa aí na internet que brinca, que fala que é a internet das vacas, né, ou de bois, e internet dos cavalos também. Então, tem até empresas como a FarmGene que ela faz isso, ela coloca tags em cavalos e consegue, enfim, gravar questões de movimento e comportamento do cavalo e entender o que está acontecendo com ele. E estão fazendo isso com outros tipos de animais. E, de novo, esses dados são muito ruidosos, é um tráfego muito grande de dados. Se você for mandar tudo isso para a nuvem, para depois processar, para depois fazer alguma coisa, pode acabar ficando muito pesado, né? Se você consegue processar isso local ali, fazer algum tipo de classificação e depois mandar isso para a nuvem, é bem mais eficiente. Tem também uma demanda que está crescendo bastante, que é sobre justamente problemas ambientais, né? A gente viu acontecendo isso muito esse ano, com queimadas de desflorestamento. Então, tem alguns projetos bem legais, como esse Rainforest Connection, que eles reaproveitam celulares, porque a gente pode, de novo, né? Celulares são válidos, são dispositivos válidos de IoT. E aí, eles usam isso para, detectar, por exemplo, queimadas, usando câmeras. Eles detectam também barulhos de motosserras no meio da floresta. Então, eles conseguem fazer algumas coisas com machine learning para detectar localmente que alguma coisa está errada acontecendo ali na floresta e já manda isso para a nuvem para emitir algum alerta e, de repente, a polícia poder agir naquele local ali, né? E aí tem também a parte de animais em extinção, que é bem interessante também. Teve um projeto que surgiu bem recente, que aconteceu no site que é o Hackster.io. Aliás, quem gosta de IoT, recomendo bastante esse site aqui. Que foi uma competição chamada Elephant Edge, que é justamente para ajudar a tratar a questão de elefantes, né? Que
eles também estão correndo riscos de extinção e também tem muitos deles que estão ficando doentes. Então, tipo, como que eu posso colocar sensores nesses elefantes e detectar quando eles estão ficando doentes ou não, e de repente fazer algum tratamento para que eles possam viver mais e não sejam mais uma espécie em extinção aí no nosso planeta, né? Então, essa área é uma área até que eu estou me interessando bastante em trabalhar mais, tanto ali a de animais, de cavalos e vacas, e essa parte também de animais em extinções e parte de detectar coisas em floresta. São áreas bem interessantes de se aplicar IoT e Machine Learning. Ó, o Jonas perguntou ali, e aí, Jonas é daqui de Cuiabá, falou se isso que eu estou falando é Edge Computing. Sim, estão chamando muito essa questão de você processar coisas na borda ali, né? A borda é a Edge, né? Edge Computing, você tem a computação na borda ali, processar coisas onde os dados estão sendo gerados, né? Boa colocação aí. Outro caso bem legal também, que é bastante relevante até na área de indústria, né? É a parte de manutenção preditiva. Então, por exemplo, você pode fazer uma parte de detectar padrões de vibração em motores e detectar, por exemplo, que o movimento daquele dispositivo ele está tendo, por exemplo, um comportamento anômalo. Então, tem um projeto muito legal, que é desse carinha aqui, que é o Shaw Himmel. Ele fez um projeto desse usando o ventilador na casa dele. Ele conectou um SP32, igual esse aqui que eu tenho. Usou um acelerômetro, colocou no ventilador da casa dele e começou a fazer leituras ali usando o acelerômetro do movimento do ventilador. E aí depois ele começou a bater no ventilador para ele ter um comportamento meio errático ali, né, anômalo. E ele criou um modelo, ele usou duas coisas, ele usou o autoencoder e usou também essa técnica de Mahalanobis aqui, distance. Com o autoencoder ele treinou um modelo usando o TensorFlow e depois fez o deploy do TensorFlow no dispositivo. E aí, enfim, essa técnica que ele aplicou é justamente o que a gente pode aplicar em outros casos de uso na indústria também, né? Então, imagina que aqui ele pode emitir um alerta quando esse ventilador estiver estragando, eu já posso chamar alguém para arrumar o ventilador antes que ele tenha um problema mais grave e eu tenha mais problemas na minha casa. Isso, é claro, no nível de uma casa é meio bobo, mas numa indústria, por exemplo, de corte de metais, lá, aqueles equipamentos gigantescos, caríssimos, e pior, mais caro do que equipamento cada hora que aquele equipamento para de trabalhar é um prejuízo muito grande para a empresa. Então imagina que eu consigo treinar um modelo que fica lendo, por exemplo, as vibrações do motor ali, e quando ele detecta um comportamento anômalo, ele manda um aviso, um alerta para isso, para um sistema, e aí vem um especialista ali, né, para fazer a manutenção daquele equipamento antes que ele pare de funcionar de fato. E aí, de novo, isso se você fosse mandar toda essa telemetria para a nuvem, ia ser uma quantidade gigantesca de informação, muito grande. E boa parte do tempo, o motor funciona bem. Então, boa parte do tempo, o comportamento é normal. Você só está interessado no comportamento anômalo. Então, se você pudesse criar um modelo, claro, no começo você vai captar vários dados e tudo mais para treinar esse modelo, mas o ideal é você treinar esse modelo ali, depois fazer o deploy daquele modelo naquele local, e quando você detectar um comportamento anômalo, você gera um alerta. Então, é um caso de uso muito interessante. De novo, gente, demanda muito grande da indústria para esse tipo de aplicação, para você fazer manutenção preditiva em equipamentos, né? Outra parte aí a gente viu bastante aí por conta da famigerada pandemia que a gente está acontecendo aqui, né? Todo mundo tá ciente disso. Aliás, espero que estejam bem aí, vocês e família de vocês aí, quem está assistindo. Mas, assim, existem casos de uso bem interessantes dentro disso. Tem países que aplicaram isso para detectar, por exemplo, pessoas que estão usando a máscara ou não. Mas também tem muita coisa que dá para ser aplicada na questão de segurança de trabalho geral mesmo. Por exemplo, a gente já teve uma demanda que acabou que a gente até não pegou, porque a empresa que eu trabalho, a gente acaba não sendo tão especialista em machine learning em si, né? Mas tinha uma demanda, por exemplo, de uma empresa que tinha fazer exploração de minas, e acabam acontecendo muitos acidentes nessas minas. E eles queriam colocar câmeras nessas minas para detectar que alguma coisa aconteceu ali, né? Então, por exemplo, de repente, o trabalhador caiu ali, ou aconteceu alguma coisa com ele, eu poder já gerar um alerta de que isso aconteceu, né? Então, por exemplo, a gente poderia usar, de repente, um modelo de estimativa de pose aí, né, que a gente tem para detectar, por exemplo, que alguém caiu, ou tem aplicações, por exemplo, em hospital, se eu tenho, de repente, um paciente que ele saiu do leito dele, foi no banheiro, de repente caiu no meio do caminho, e, putz, aí ninguém viu, se tivesse algum sistema, por exemplo, de câmeras que detectasse isso, gerasse um alerta, você pode estar salvando uma vida por conta desse tipo de aplicação, né? Então, gente, de novo, não que estou falando assim que é da minha apresentação, mas são aplicações que são muito críticas e ainda tem muita demanda. Existem poucos produtos e projetos que fazem esse tipo de coisa bem, né? Então, existe muita demanda para esses pontos que eu estou apresentando aqui.
E aí, falando especificamente do TensorFlow, né, o que o TensorFlow tem especificamente para IoT, né, e para esses casos de uso que eu falei ali. Né? Já matando a dúvida do Rodrigo rapidão ali, né? Rodrigo também daqui de Cuiabá, valeu aí, Rodrigo. Normalmente esses treinamentos são feitos fora do dispositivo, né? Porque o dispositivo em si, principalmente se você usar um microcontrolador, ele tem muito pouco poder de processamento, né? Então o ideal é você coletar os dados com o dispositivo, treinar isso fora e depois fazer o deploy desse modelo nesse hardware, né? Existem casos, como por exemplo nas placas Coral do Google, que eu mostrei lá, que ela tem uma TPU na borda ali, você consegue fazer um transfer learning ali com ela, de repente uma coisa mais de treinamento final ali, né, de melhorar um modelo já pré-existente, então fazer um treinamento incremental, eu diria, né, um transfer learning. Você até consegue fazer na borda com esses dispositivos mais poderosos, mas de forma geral, normalmente isso acontece na nuvem, acontece fora e depois você publica esse modelo no hardware que vai rodar ali depois, né? Você roda praticamente só a inferência no hardware e o treinamento é em nuvem. Beleza? Boa pergunta. Então, o que o TensorFlow tem para IoT aí, né? Para quem já trabalhou com o TensorFlow para mobile, né, para celular, é muito parecido, é bem parecido mesmo. A gente tem aí o TensorFlow Lite, que é a versão do TensorFlow para dispositivos móveis e eles chamam também de IoT, né? Mas ele também se aplica para a parte de web, com o TensorFlow.js. Você também publicar um modelo TensorFlow Lite para rodar no navegador é considerado também, dentro do produto do TensorFlow Lite. Então ele tem suporte aí para Android, iOS, para Linux embarcado, para web aí com o TensorFlow.js. E uma coisa legal também é que o TensorFlow Lite ele tem vários backends diferentes, tá? Então ele pode rodar na CPU, que é o que ele tem a pior performance no caso, mas ele também consegue rodar em GPU, com WebGL, por exemplo, na web, com OpenCL e OpenGL em dispositivos móveis, no Android, dependendo de qual versão ele pega backends diferentes. No iOS você também consegue exportar para o Core ML, que é a parte de machine learning específica do iOS, e também o Metal, que é a parte de GPU do iOS. Tem uma bem legal que é relativamente nova, que é para WebAssembly. Eu dei uma talk recente também sobre WebAssembly aí no DevFest Brasil. Não vou entrar muito em WebAssembly, mas WebAssembly é um tema que tem me chamado bastante atenção. Mas é interessante você conseguir compilar um modelo para WebAssembly para rodar também em vários ambientes diferentes. E também tem aí as Edge TPUs, que são esses hardwares dedicados, como, por exemplo, as placas Coral aí do Google, né? Que tem tanto a versão dela USB, que você pode plugar num computador, e tem a versão plaquinha, tipo um Raspberry Pi. Né? Então, o TensorFlow Lite você consegue usar ele em vários desses contextos diferentes aí, né? E o legal do TensorFlow Lite, que ele já tem vários modelos pré-treinados ali, né? Então, tem a parte de classificação de imagem, detecção de objeto, estimativa de pose, tem várias coisas bem legais aí que a gente consegue fazer aí já com o TensorFlow Lite, com alguns modelos já prontos, né? Ou pré-treinados. Já que talvez seja um pouco mais novidade para muita gente aqui, é que o TensorFlow Lite tem uma versão também, que é o TensorFlow Lite Micro, ou Micro, que é a versão para microcontroladores, que são para essas outras plaquinhas que eu falei ali, que a maioria das placas de IoT são esses carinhas mais fraquinhos, né, com menos memória, menos flash, menos RAM e tudo mais, né. E aí o TensorFlow também tem uma versão para esses dispositivos embarcados. Ela é uma biblioteca em C, C++, e ela, de forma geral, ela dá muito suporte para os processadores ARM e Cortex, né? Então ela tem até umas otimizações que eu vou falar um pouco depois sobre DSP. Não lembro se é no próximo slide ou se é mais para frente, mas enfim. Então, muito suporte para processadores ARM. Assim, hoje, muitíssimas placas embarcadas usam esses processadores ARM, então são baseados nessa arquitetura. Mas eles também têm suporte para o queridinho aí de internet das coisas hoje em dia, que é o SP32. É o que eu comentei ali, é uma placa muito barata, apesar de ser relativamente nova no mercado. É uma placa muito barata, com Wi-Fi, Bluetooth e muito poder de processamento embutido, preço muito baixo, mas ela não usa arquitetura ARM, ela usa arquitetura extensa, mas o TensorFlow Lite também tem suporte para ela, apesar de não ser tão otimizada quanto para ARM. E ela tem umas demonstrações também bem legais, com modelos já pré-treinados. Ela tem uma que você pode detectar hot words, igual da Alexa, do Google Assistant, só que ele tem um exemplo mais simples com sim e não, mas você consegue treinar os modelos com outras palavras. Claro que esse conjunto de palavras normalmente ele é bem pequeno para ser feito o deploy desses modelos. Tem um modelo de varinha mágica, é bem legal, você treina vários, tipo, eu posso fazer tipo um Wingardium Leviosa. Eu gosto de assistir os filmes do Harry Potter, mas não sei os poderes. Mas você tem movimentos diferentes para soltar poderes diferentes.
Então ele usa um acelerômetro para fazer essa leitura e falar qual poder você soltou, né? E ele também tem uma parte de detectar pessoas em câmeras, né? Então ele só, na verdade, detecta a pessoa, ele não classifica quem é, né? Então tem plaquinhas como essa aqui, esse aqui é um SP32 com uma câmera, que tem como você usar o TensorFlow para fazer a parte de detecção de pessoas. Só um adendo aí que é importante saber, que o TensorFlow para microcontroladores, ele tem algumas operações do TensorFlow que ele tem suporte. Então, às vezes, dependendo do modelo que você está construindo, às vezes você vai construir um modelo você mesmo do zero, você tem que dar uma olhada a lista de operações que ele suporta quando você exportar um modelo TensorFlow Lite para rodar em microcontroladores. Tem um subconjunto de instruções que funciona lá, mas tem bastante coisa. Eu diria que a lista é até bem grande. Vamos ver se tem umas perguntas rápidas, se está já dentro disso ou se eu respondo depois. Depois, nesses dispositivos são feitos em Docker, Kubernetes... Boa pergunta, Valério. O Docker é uma opção para fazer o deploy nesses dispositivos, mas são nos dispositivos que eu falei, tipo um Raspberry Pi. Você pode fazer isso, atualizar um modelo. De repente, ele baixa isso de tempos em tempos, ele checa um local se tem uma versão nova daquele modelo para ele baixar, mas para dispositivos mais poderosos, né, que rodam Linux, o Docker é uma opção. Já para dispositivos embarcados, assim, já é um pouco mais complicado, né? Então depende se eles têm conectividade ou não. Às vezes ele não tem conectividade nenhuma, não tem Wi-Fi, não tem nem como ele baixar. Então, às vezes é um modelo que você vai construir, tem que ser bem construído para que ele rode por um bom tempo dentro daquele dispositivo. Ou se é um dispositivo com Wi-Fi, como o ESP32, ele pode, de repente, checar de tempos em tempos, baixar um modelo novo, salvar na flash dele e aí continuar rodando com um modelo novo. Eu vou mostrar aqui mais para frente que tem um modelo que eu vou mostrar numa demo aqui, por exemplo. O modelo completo, fazendo a classificação de movimentos, tem, por exemplo, 30 kilobytes. Então é uma coisa que o dispositivo consegue baixar da internet, salvar e ser atualizado. Mas é uma ótima pergunta. Docker é uma opção para Raspberry Pis, por exemplo, e o K3S é uma opção bem legal para utilizar Kubernetes em dispositivos como o Raspberry Pi. Ainda não usei o K3S, inclusive está na minha listinha de usar ele para embarcado. O Jonas falou aí, a Texas Instruments tem uma linha de DSPs para inferência, tem mesmo. Ou a ARM, a TI também tá bem à frente nessa parte de DSPs aí. Então aqui, ó, só relembrando aquela listinha que eu falei, ó, no caso, infelizmente, ou felizmente, não sei, o TensorFlow Lite ele precisa de pelo menos 20 kilobytes para rodar. Ele precisa de 20 kilobytes de memória RAM. E aí, então, por exemplo, um Arduino Unozão lá das massas não funciona. E ele também é 8 bits, então, assim, é realmente muito fraquinho, né? Já, tipo, um STM32, um Blue Pill aqui, que é bem simples também, de 20 kilobytes, ele já consegue rodar coisas aí com TensorFlow, né? Mas os mais otimizados mesmo são os que tem os ARM Cortex aí, né? Então, esse Blue Pill tem um M3 e o da Nordic que eu mostrei aqui antes, esse é o NRF. Esse praticamente é o top de linha hoje da Nordic e em termos de equilibrar uso de bateria e processamento. Tem placas ARM hoje bem mais poderosas, como o H7 ou a M7, mas elas têm um consumo de energia um pouco maior, mas também podem ser utilizados. O SP32 ele tem suporte para o TensorFlow, mas como eu falei, ele não é tão otimizado porque a parte de instruções de DSP dele não é tão otimizada. E aí, o que é esse DSP que eu estou falando tanto, né? DSP, assim, é super grosso modo, se tiver alguém de eletrônica aí vai me xingar pra caramba, desculpa, gente, mas a grosso modo é como se fossem as GPUs aí dos microcontroladores, né? Então, por exemplo, hoje em computadores a gente usa GPU para fazer processamento vetorial, né, ou de matrizes, ou de coisas de machine learning, porque elas são mais otimizadas para isso, né? E aí existem também essas otimizações em hardwares microcontrolados, que eles têm FPUs, que são unidades de processamento de pontos flutuantes, e elas têm instruções específicas para fazer, tipo, rotações de matriz e tudo mais, e a gente chama isso, né, toda essa área de processamento de sinais e de conjuntos de instruções otimizadas de DSP, Digital Signal Processing, né? Então, elas são especializadas para determinadas tarefas. Eu até tirei um print aqui dessa lib aqui, que é para dispositivos ARM, que é a CMSIS. Então, olha aqui, ó, ele tem, tipo, tem transformado de Fourier, tem parte de transformações de matrizes, multiplicações de matrizes, estatística. Ele tem até algumas coisas aqui, ó, de estatística bayesiana, SVM, que é a parte de IA. Então, imagina que essas instruções
muitas delas já se aproveitam de instruções específicas daquele microcontrolador para rodar de forma mais otimizada. Então, de novo, a super grosso modo, imaginem como se fosse uma GPU ou instruções ou coisas específicas que você tem no microcontrolador para otimizar mais ainda esse processamento de sinal, né? E aí, claro, isso é muito utilizado no mercado hoje para processamento de áudio, de sensores muito ruidosos, como acelerômetro, giroscópio. Esses, por exemplo, fones que têm cancelamento de ruídos, muitos deles usam esses DSPs para justamente fazer essa questão de comparação de onda, para fazer, né, a questão de cancelamento de ruído. Então, muitas dessas otimizações de processamento de sinal são decorrentes dessa área aqui, né? Então, falar é fácil. Eu vou mostrar aqui 2 projetos que eu desenvolvi na prática, misturando IoT e Machine Learning aí, né? Beleza? Então, gente, eu vou dar um disclaimer aqui que eu já deveria ter feito antes, mas, assim, eu não sou um expert em Machine Learning de forma nenhuma. Pode ser que alguns termos eu fale aqui estejam errados, mas eu sempre gosto de falar que talvez essa é a melhor parte desses projetos, que hoje, mesmo você não tendo um conhecimento tão aprofundado em Machine Learning, você consegue fazer muitas coisas hoje, o que é fantástico. Então, o primeiro projeto é justamente aquele que eu citei lá, que é de monitoramento indoor, usando câmeras como sensores, né? Então, o que a gente pode fazer se a gente tem câmeras espalhadas, a gente consegue utilizar elas como se fossem sensores dedicados, né? Então, o contexto que eu peguei aqui é imagine que você tem uma casa, né? Que você consegue espalhar várias câmeras nela e consegue, por exemplo, detectar coisas usando uma câmera, né? Então, por exemplo, eu poder detectar quando um carro chega e, de repente, eu ativo uma automação porque alguém chegou na casa, né? Chegou na garagem ali, eu posso, de repente, ligar a luz. Ou se alguém entrar no quarto, eu ativo uma cena específica porque aquela pessoa entrou naquele quarto. Isso parece besteira, mas, por exemplo, o que a gente tem hoje de sensores de automação, eles são sensores de movimento. E sensores de movimento não necessariamente eles significam presença, né? Então, quando você depende de um sensor de movimento para detectar a presença, a pessoa tem que ficar dando oi para o sensor, porque senão, quando não tiver mais movimento, ele desliga a luz. Então, se você ficar paradinho no escritório, por exemplo, com um sensor de movimento, ele vai desligar a luz. Então, os sensores que a gente tem atualmente são bem ineficientes para detectar a presença. Então, se você puder usar uma câmera para isso, é bem melhor do que um sensor de presença. E aí, sei lá, se tem alguém na cozinha, por exemplo, e meu gato está tentando subir na mesa ali da comida, né? Então, se eu tenho um humano, se eu não tenho um humano e tenho um gato perto de um prato, eu tenho que emitir um alerta. Se tem um humano lá, não precisa ter um alerta. Então, a gente consegue ter inteligências muito mais interessantes se a gente consegue detectar coisas nas imagens ali, né? Então, a arquitetura local desse projeto vai funcionar o seguinte, como que foi que eu fiz isso aí, né? Eu utilizei várias dessas câmeras aqui, que é um SP32 com câmera já embutida. Ele roda um serviço de MDNS, que é um serviço de descoberta local. Geralmente, gente, quando vocês veem alguma coisa que se autoconfigura na rede local, assim, de forma meio mágica, ele usa esse protocolo MDNS. Não vou entrar em muitos detalhes sobre ele, mas ele é um protocolo de descoberta de dispositivos em rede local. Então, as câmeras vão prover um serviço desse. E aí tem um Raspberry Pi, né? Um carinha desse, que ele vai servir como um gateway. Ele vai ficar procurando câmeras na rede local. Se ele achar as câmeras, ele fica pegando as imagens de tempo em tempo e processando isso, fazendo classificação de imagem, detecção de objeto, e ele manda só o dado processado para a nuvem. A parte em nuvem eu não vou abordar aqui hoje, né, nessa parte, né? Mas eu só quero mostrar essa parte da arquitetura local usando o IoT e Machine Learning aí, né? Então tá aqui o SP32CAN. Você acha aí por $10 na loja da China mais próxima da sua casa. Acho que tá até mais barato hoje em dia, deve estar uns 8. E um Raspberry Pi 3 ou 4 hoje em dia tá $35, né? Então você consegue fazer esse projeto aí em custo relativamente baixo. Então isso aqui, ó, para você encontrar as câmeras locais, né? No caso, ele tá rodando um código, eu consigo fazer uma busca na rede local usando essa linha de comando, que é o DNS-SD. E aqui, por exemplo, ele achou 4 câmeras aqui rodando na minha rede local. E aí, se eu acesso ela, eu consigo ver a imagem. Então, assim, o SP32 não está fazendo quase nada. Ele só conecta na Wi-Fi, inicializa esse serviço de descoberta, e aí eu consigo acessar ele por essa URL aqui, local, e pegar a imagem. Ele não está fazendo, não tem machine learning, não tem nada nele aqui. Na época, eu não mexi nessa parte com ele. Poderia fazer coisas mais rebuscadas? Nem tanto, porque ele não tem tanta memória assim. Mas até o que a gente vai fazer no Raspberry Pi, como a parte de detecção de objetos, detectar múltiplas coisas numa imagem, é muito mais complexo. É muito difícil de você fazer isso no microcontrolador. Então, o microcontrolador vai prover só a imagem. E aí, o Raspberry Pi, o código que foi feito, o servidor nele, foi feito em Node e utilizando a biblioteca TensorFlow.js.
Por que eu escolhi TensorFlow.js? Porque JavaScript é legal, poderia ter feito em Python? Poderia. Iria funcionar a mesma coisa, gente. Esse que é o legal também de você usar um Raspberry Pi, você usa a linguagem que seu coração desejar, se quiser fazer em Java, quiser fazer em Node, quiser fazer em Python, não tem problema. Não levem a mal porque eu fiz em JavaScript, ou sei lá porque eu não fiz em Python, poderia ter feito em qualquer linguagem. Escolhi TensorFlow.js. Então ela vai baixar as imagens da rede local, vai classificar e detectar objetos e enviar só as classes para a nuvem. E aí aqui está a imagem de como que ele funcionou, né? Então ele tem um servidorzinho, ele fica baixando as imagens e rodando o modelo que é o Cocos SSD do TensorFlow JS, que é um modelo já pré-treinado de detecção de objetos. Então veja aqui que ele é bem rapidinho, né? Então ele vê as imagens e vai classificando e detectando o que tem ali nele. Então ele viu aqui tem um gato, entrou uma pessoa com um computador, e aqui você vê que, né, como modelos de machine learning, eles são perfeitos, né? Tem uma hora aqui que ele detecta um gato, uma pessoa, mas ele acha um cachorro. Mas eu não tenho cachorros, eu tenho 5 gatos. Então ele não é perfeito, mas ele detecta muito bem objetos nessas imagens, de forma até bem rápida. E aí, só em termos de performance e dicas aí nessa parte, gente, o TensorFlow, como eu falei lá atrás, ele tem vários backends diferentes, né? Então, se você usa o TensorFlow.js Core, como eles chamam, ele roda usando a CPU. Então, ele não é muito otimizado, né? Então, por exemplo, eu rodando esse mesmo processamento de classificação de objeto no meu computador, rodava, tipo, 8 segundos para cada frame, e no Raspberry Pi, tipo, 45 segundos por frame. Então, era, tipo, muito lento. E aí, quando eu instalei a versão TensorFlow.js para Node, que ele já tinha os bindings em C++, já era bem mais otimizado. E quando eu usei o TensorFlow.js para GPU no meu computador, também ficou bem melhor. No caso do Raspberry Pi, ele não tem uma GPU no sentido estrito da palavra, das que são suportadas pelo TensorFlow, né? Então, o máximo que você consegue é usar o TensorFlow Node, que é com os bindings nativos. Mas já consegui uma performance muito melhor. No meu computador é tipo 200 milissegundos por frame, e no Raspberry Pi 3, 1 segundo por frame, que também é uma performance muito boa para um dispositivo que custa tipo $35. Então você vê que eu já consegui esse resultado que eu mostrei aqui, que era quase tempo real de ele processando várias imagens ali das câmeras, né? Até essa parte que eu mostrei ali dessa classificação dos objetos, das imagens ali, detecção dos objetos, detecção das câmeras e tudo mais, eu já tenho abordado isso num artigo que eu escrevi. Então eu falo lá qual é o modelo que eu uso e tudo mais. Tem 2 perguntas ali, o Jonas já perguntou dentro disso. Isso, Jonas, quando eu usei o TensorFlow Core aqui sem otimização nenhuma, no meu computador demorou 8 segundos, era tipo horrível, para fazer detecção de objeto. Pegar uma imagem e dar esse output aqui, ó, tipo, a imagem X tem uma pessoa e um laptop. Ele é bem, bem ruinzinho se você não usa os bindings nativos dele. Você pelo menos usa ele a versão com binding em C++, ele fica melhor, e aí rodando em GPU fica bem melhor, melhor ainda, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas aí. E no Raspberry Pi era tipo 45 segundos, era tipo muito ruim. Então tem um artigo descrevendo toda essa parte aí para trás. Mas aí eu evoluí esse projeto, acabei não escrevendo um artigo com essas melhorias que eu fiz, que é justamente que aí você já deve ter percebido que eu gosto muito de gatos. Então eu tenho 5 gatos aqui, e aí eu pensei dentro desse projeto, e se eu pudesse rastrear onde estão os meus gatos dentro da minha casa, né? Então, tipo, se eu pudesse perguntar, tipo, onde tá o Barry, né? Que é esse meu gato aqui, e a Muffin, a Amora, a Geleia tá aqui, e a Pipoca. Então, e a Amora tá aqui. Eu já tinha falado da Amora. Então, e se eu pudesse saber, tipo, a Amora tá na sala, o Barry tá na cozinha. Então, com essas câmeras espalhadas, eu poderia fazer esse tipo de detecção, né? E aí eu fui lá na internet e falei, bom, vamos ver, eu quero treinar um modelo de detecção de objetos customizados, que treina para os meus gatos, né? E aí tem um monte de tutorial ali, ensinando você a treinar um modelo em nuvem, usando até TPUs e tudo mais. E aí eu peguei para fazer isso. E aí eu usei uma técnica chamada de Transfer Learning. Para quem já está habituado com a parte de Machine Learning, né? Já sabe o que é isso, mas para quem não está muito nisso, o que é Transfer Learning? É você pegar um modelo que já foi pré-treinado com um outro conjunto de dados e reaproveitar esse modelo para treinar com o seu conjunto de dados. Por quê? O que acontece? Imagina que, por exemplo, esse modelo que eu utilizei, o Cocos SSD, que é para detectar objetos, que é o que eu utilizei aqui. Ele já foi treinado com um dataset, sei lá, com milhões de imagens, eu não sei agora os números de quantas imagens que ele foi treinado, com vários labels e tudo mais. Demora um tempão para treinar, tem modelos desses que demoram tipo uma semana rodando, dependendo do computador e enfim, do servidor que está sendo processado. E aí ele fez esse treinamento e gerou um modelo treinado
com os pesos e tudo mais, para fazer a classificação dessas imagens, a detecção desses objetos. E aí, o que é a premissa do Transfer Learning? É que esse aqui é o modelo treinado, por exemplo. E aí, o que acontece? Dentro dessa rede neural aqui, por ela ter sido treinada justamente para entender imagens e coisas do tipo, em alguma dessas camadas, provavelmente ela aprendeu a detectar cores, a detectar bordas, a detectar texturas, a detectar formas. Então, essa rede, além dela ser boa para classificar os objetos que eu treinei com ela ficou boa para treinar com imagens de forma geral. Então, o que o pessoal faz em Transfer Learning é tirar as últimas camadas dessa rede, utilizar os pesos que já foram treinados, que estão bons, por exemplo, para imagem, e treinar com o seu conjunto de dados menores, com seu dataset menor, treinar só as últimas camadas ali, porque o resto da rede já está boa para, tipo, por exemplo, classificar imagens. E foi isso que eu fiz. E aí, por sorte, eu e minha esposa, a gente tira muita foto dos nossos gatos. Então, eu acho que eu tinha, tipo, 200 fotos aqui. E aí, eu usei um programinha chamado Label Image, que era para justamente ficar saindo, marcando os quadradinhos aí nos gatos e colocando os nomes, né? Então, tipo, marca ali o gatinho, essa aqui é a pipoca, essa aqui é a muffin. E aí, fui montando meu conjunto de dados. Só que aí tem a má notícia. Eu treinei esse modelo, mesmo usando Transfer Learning e tudo mais, um modelo de detecção de objeto, e ele não ficou muito bom. A acurácia ficou bem baixa. E aí eu fui ler mais que para você treinar modelos de detecção de objetos, mesmo usando Transfer Learning, você precisa de pelo menos tipo uns 1000 exemplos de cada classe ali, né? Para ele ficar razoavelmente bom. E aí, então, ainda não tinha ficado tão legal. E aí eu falei, putz, cara, como que eu vou resolver isso, né? E aí eu sabia que, por exemplo, treinar um modelo de classificação de imagem é bem mais leve. Então, só para diferenciar para quem também não está muito nisso, né? Classificação de imagem é eu pegar uma imagem, por exemplo, vou pegar essa aqui e falar, ok, o que tem nessa imagem aqui? Ah, tem a muffin. Já um modelo de detecção de objeto, não, ele vai olhar essa imagem e falar, tá, o que tem nessa imagem e o que são essas coisas? Então, o modelo de detecção de objeto provavelmente vai detectar 2 gatos aqui e marcar ainda a caixinha neles. Então, é um modelo muito mais complexo do que só classificar uma imagem pura. Só que aí eu falei, bom, eu posso usar os 2 mundos aí, né? Então, eu falei, vou usar o mesmo dataset. Eu peguei e escrevi um script que pegou as saídas do Label Image e pegou as minhas imagens e cortou elas em imagens menores, assim, só com os gatos separados, para eu treinar o modelo de classificação. E aí, a saída dele virou essas pastinhas aí com as fotos só dos gatos separados, né, em várias posições diferentes. E aí, o que eu fiz? Eu continuei usando o modelo, o Coco SSD, para detectar objetos, porque ele detectava gatos. E aí eu filtrava o que era gato, cortava a imagem, pegava só essa imagem e eu rodava o meu classificador customizado de gatos, que sabia qual gato era o meu. Então ele fazia esse pipeline aí de primeiro detectar objetos com o Coco SSD, que já era muito bom, achou gato, pega essas imagens e classifica com o meu classificador. E aí ficou bom pra caramba. Esse aqui é um teste, por exemplo, ó, essa primeira saída aqui é o Cocos SSD, ele achou uma pessoa, achou um gato, e aí depois eu rodava o meu modelo só na imagem cortada aqui. Esse aqui é o Barry. E aí eu fiz deploy disso rodando também no embarcado ali. Então olha só que legal, esse aqui. Ele achou um gato e achou também a geleia, a Jen, que é a classe que foi adicionada pelo meu classificador. Então ele achou aqui o gato, depois ele corta e roda a classificação aqui. Mesma coisa aqui na cozinha, achou o Barry, achou um gato, e aí depois classificou isso como Barry. E aí depois tem alguns casos, por exemplo, que dava problema, por exemplo, dependendo da posição aqui, ó, tá vendo que esse aqui ele cortou e achou que era a geleia, mas esse aqui, na verdade, não é a geleia, é a muffin, porque assim, eu não tiro muitas fotos dos meus gatos de costas. Então eu poderia usar isso para melhorar o meu dataset, pegar mais essas imagens assim em outras posições e treinar um modelo que tem meus gatos em outras posições, né? Mas aqui é legal também, de novo, que ele achou 2 gatos aqui e tentou classificar eles, né? E aí isso para esse projeto aqui dos gatos, né? Então, basicamente, eu misturei um projeto de fazer a classificação ali no gateway, né, com o Raspberry Pi. Então, ele fica lá captando as imagens, usa detecção de objetos e depois usa um outro classificador para classificar qual gato que é. Para rodar ali. E aí tudo isso fica rodando local. Então esse que é o legal. Depois eu posso só mandar tipo, eu achei a muffin em tal quarto aqui e mandar isso para a nuvem. Eu não preciso mandar as imagens para a nuvem e coisas do tipo. Então fica muito mais otimizado por estar rodando ali local. E aí tem um projeto mais recente que eu fiz aí, que é de uma raquete de tênis inteligente. Para quem já me acompanhava nas redes sociais, deve ter visto que
eu, depois de quase 30 anos, eu comecei a me exercitar, porque eu nunca fazia nada, né? Nunca fui muito esportista. E aí um amigo meu começou a fazer tênis e eu falei, cara, vou lá fazer também. E aí eu achei legal pra caramba. Tem 2 meses que eu tô fazendo, tá sendo fantástico. E aí, claro, como bom nerd, né? Eu falei, pô, cara, tem que enfiar a IoT nisso aí, né? Não é possível, tem que ter um jeito. E aí eu falei, pô, e se eu fizesse uma raquete de tênis inteligente, né? Então a ideia é, tipo, colocar um sensor nela e conseguir detectar os diferentes movimentos que você faz no tênis, e aí depois, mais pra frente, melhorar isso para tipo, detectar se aquele movimento está sendo feito certo ou não, e coisas do tipo. E aí eu tive algumas inspirações que eu vi na internet, tem esses 2 projetos aqui que eu destaco, que são bem legais, que ele usa justamente microcontroladores com acelerômetros aqui, e ele converte, tipo, esse primeiro aqui converte movimentos em emojis, então, tipo, ele faz nessa flexão ali com o braço, ele mostra o braço ali fazendo força, ou, tipo, se ele só dá um soco, ele mostra o emoji de soco. E aí tem a Charlie, que é muito foda, ela é GDE de web também, que ela fez, tipo, um controle pro Street Fighter ali, que aí dependendo do movimento que ela faz, tipo, ela manda, né, um Hadouken, manda um Shoryuken, e ali tem também um microcontrolador, um Arduino com acelerômetro fazendo essa classificação dos movimentos dela. Então, muito legal. E eu falei, cara, então acho que dá para fazer isso, né? E esses projetos, inclusive, eles usam TensorFlow também. E aí foi isso que eu comecei a fazer. Então, a primeira fase de todo bom projeto de machine learning também é a parte de capturar os dados, né? Então, eu falei, cara, eu preciso primeiro capturar esses dados do movimento, né? Então, eu utilizei até aqui o sensorzinho, o projeto que eu fiz aqui, eu tirei ele da raquete, né? Mas aqui tem um acelerômetro e giroscópio, e aqui tem o meu microcontrolador principal, né? Então, eu capturo os dados desse microcontrolador, eu capturo via Bluetooth, mando isso pro meu computador para eu salvar. E aí o que acontece? Como é um movimento, né? É uma série temporal ali que você tem que capturar, né? Não é só um movimento pontual que vai ser classificado. Então, o que eu defini aqui, e o que muitos desses projetos definem, é uma janela de movimento, né? Então, definir essa janela de movimento como 1 segundo de captura. Então, eu capturo 1 segundo de dados. No caso aqui, eu escolhi 60 pontos dentro desse 1 segundo. Como eu tenho acelerômetro XYZ, giroscópio XYZ, eu tenho 6 pontos. Então, para cada segundo, eu vou ter 360 pontos de entrada aqui. E aí, o intervalo de captura vai ser 16 milissegundos. E aí, depois disso, foi a ideia de treinar o modelo para classificar esses movimentos, né? E aí, como a gente está no microcontrolador e a gente tem aquela ideia dos DSPs que eu falei anteriormente, a gente consegue primeiro fazer uma análise espectral desses dados temporais, de série temporais, e depois passar isso para o classificador de redes neurais. E aí é aqui que o TensorFlow entra. E aí o legal que aí, para quem já estava curioso, acho que até o Rodrigo perguntou aqui, ó, no TensorFlow ele exporta um formato específico para o hardware, ou é o mesmo modelo que usamos provavelmente no TensorFlow Lite ali, né? Sim, Rodrigo, é o mesmo modelo. Você exporta o modelo TensorFlow Lite, e aí o que você tem que fazer é um comando para converter esse modelo congelado do TensorFlow Lite para um formato hexadecimal, para você colocar ali no seu código em C, ou salvar na flash dele. E aí, mas literalmente é aquele modelo congelado do TensorFlow Lite que você roda no TensorFlow Micro, com essas limitações das operações que são suportadas por ele. Mas o modelo é o mesmo. É um modelo TensorFlow Lite. E aí, então eu escolhi usar essa plaquinha aqui, que é da Nordic, o NRF 52840, que é um chip da Nordic com Bluetooth, com Cortex M4 F. E aí, esses aqui são só 2 form factors diferentes. O microcontrolador é o mesmo, eles são só 2 plaquinhas diferentes, mas o microcontrolador dele é o mesmo. E esse acelerômetro também, que é bem baratinho, aí, $1 na China, você compra esse acelerômetro de giroscópio aí, que é o MPU 650. E aí tá aqui a minha gambiarra, né? Então a primeira versão dele, eu fiz uma versão com esse carinha bem pequenininho aqui, e ele tem um botão também. Então eu tinha feito um modo que eu apertava o botão e fazia o movimento. Apertava o botão e fazia o movimento. Mas aí depois eu acabei mudando, que até vou fazer uma live demo aqui de como que isso funciona, que é de quando ele detectar um movimento muito forte, ele captura essa janela de movimento. Essa parte, eu nem sei se eu já estou falando muito aqui, passando o meu tempo, mas essa parte é a hora que a gente até desenvolve uns algoritmos bem legais, né? Então, por exemplo, como que eu fiz essa questão de capturar o movimento assim, sem apertar o botão? Eu usei um buffer circular, então eu estou o tempo todo, tipo, preenchendo um buffer circular, né? Tipo, imagina que é só um relógio ali que está rodando e eu estou capturando dados de acelerômetro. Na hora que eu detecto, estou aqui, né, girando o buffer, na hora que eu detecto um movimento,
provavelmente o movimento já vai ser tipo no meio do movimento da raquete aqui, né? Que realmente eu vou dar acelerado. Então eu tô perdendo um pouco de dados. Mas, como eu tô usando esse buffer circular, então, tipo, eu encontrei o movimento aqui, eu pego e considero que a outra metade do buffer é o começo do movimento. Então eu meio que volto no tempo um pouco, eu salvo aqueles dados e continuo capturando mais metade da janela. Então, imagina, eu comecei o movimento, eu tenho no meu buffer meio segundo, a minha janela é de 1 segundo, eu tenho meio segundo e eu capturo mais meio segundo. E aí eu tenho meu buffer inteiro, é a janela de movimento que eu fiz com a raquete. Então é umas coisas de programação que são legais. E é aquelas coisas que a gente vê na faculdade, acha que nunca vai usar, né? Os buffers circulares. Então eu utilizei nesse projeto aí. E aí aqui é eu capturando os dados aqui com a raquete. Então eu prendi ela ali na base da raquete. Deixa eu pausar aqui rapidão para mostrar. Apesar que tem na imagem aqui, né? É esse desenho aqui, ó. Mas peraí. Ela tá bem aqui, ó. Eu apertava e fazia o movimento. Eu dava um delayzinho depois de apertar, né? E aí salvava, gravava esse movimento. E aí eu transmitia para uma aplicação que eu fiz web aqui, com web Bluetooth, e ele transmitia via Bluetooth para o meu computador. Eu quero dar play aqui. E aí fui capturando os movimentos. Então fui fazendo ali o forehand, depois faço backhand. Então essa é a parte, gente, que em todo projeto de machine learning a gente precisa ter, né? Capturar os dados. A gente precisa de uma forma de fazer isso. Então eu fui lá e capturei vários minutos de movimento para poder conseguir treinar o meu modelo. Então tá até ali. Ali tá, ó, como que ficava mais ou menos no gráfico aqui, ficava assim. Então você consegue ver que tem ali um padrão de movimento de acordo com o que eu estava fazendo. E aí, acho que essa parte aqui eu já vou mostrar para vocês como que funciona, fazer uma demozinha rápida. Aqui. Eu não tô com a minha raquete aqui, porque senão ia ficar muito apertado aqui. Não fui tão corajoso assim. Mas esses dados aqui eu capturo nessa interface web que eu fiz aqui, com web Bluetooth. Ele capta os dados que o dispositivo manda para mim. E aí depois eu usei um serviço chamado Edge Impulse, que esse eu vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar na tela. A Edge Impulse é uma empresa que é muito legal, recomendo muito vocês darem uma olhada nela, que nela você consegue treinar justamente modelos de machine learning para a internet das coisas de forma muito fácil. Então ela tem tipo uma interface para você ir tipo montando o seu pipeline de treinamento de modelo de machine learning e depois ela exporta para TensorFlow. Então ela pode exportar lá para o modelo TensorFlow Lite e para IoT especificamente ela tem até a SDK deles inclui a parte de DSPs. Então, por exemplo, se você for utilizar num processador ARM, que foi o meu caso, ele tem lá a parte de utilizando a parte de bibliotecas de DSP da ARM, né? Então isso é bem legal. E aí, depois de exportar os dados lá na Edge Impulse, ela aparece lá os meus dados bonitinho para eu poder processar. E aí essa parte aqui eu vou compartilhar minha tela agora, rapidão, que eu mostro para vocês mais na prática aqui, bem rapidinho. Deixa eu mudar aqui. Talvez a galera vai ter que, os bastidores vai ter que aparecer de novo aí, para me ajudar. Que agora eu vou ter que compartilhar minha tela inteira. Pessoal, vocês vão ter que colocar minha tela de novo aí. Show, vou aparecer um pouquinho duplicado aqui, mas já resolvo. Duro que agora eu não consigo ver o que vocês estão vendo, mas não tem problema. Tá, esse aqui é a interface web que eu desenvolvi, né? Então, e aí aqui tá o do meu microcontrolador aqui, deixa eu colocar aqui os logs nas seriais aqui dele. Então, quando ele tá rodando aqui, eu consigo conectar via Bluetooth nele, então esse aqui eu tô usando web Bluetooth, esse aqui é o meu sensor de tênis aí. E aí eu vou parear e ele vai aparecer ali para mim. E aí, aqui eu coloquei as minhas credenciais da Edge Impulse. Não tô preocupado, tá, gente? Vocês não vão conseguir roubar as credenciais porque tem mais número para cá. Mas vocês depois podem reaproveitar essa aplicação aqui. E aí, o que eu fazia? Claro, com a raquete conectada, aqui vai ficar bem ruim, mas eu pegava e fazia o movimento aqui para... Deixa eu iniciar ele. Aconteceu alguma coisa aqui, claro, porque demos ao vivo sempre vai dar algum problema, né? Vamos ver. Se não der certo, eu tenho imagem para tudo, gente. Aí vocês vão ter que acreditar em mim que funciona. Conectou, aí eu faço o movimento, ó, transmitiu. Então aí agora eu vou fazer vários desses aqui. Então eu ficava fazendo isso com a raquete, ó, para ir captando os dados. É que aqui é bem mais difícil ele capturando. Então eu vou capturando tal, tá transmitindo via Bluetooth aqui.
E aí depois que eu capturava um número X, daqui a pouco eu paro aqui, eu acho que eu vou capturar 10 pontos. Ó. 12, 13. Beleza, eu vou largar ele aqui. E aí o que eu fazia? Eu pegava e falava... Opa, transmitiu aqui na hora que eu larguei ele. Coloquei essa função de remover o último aqui, porque geralmente tinha esses problemas. E aí lá na Edimpulse eu posso salvar vários tipos de datasets diferentes. Então eu vou salvar isso aqui como um teste, e é um teste de forehand. Vou dar o label dele no dataset aqui. E vou mandar para a Edimpulse. A interface estava bem porcona, tá, gente? Nada super rebuscado aqui. É só mostrar os gráficos e capturar meus dados. E aí aqui na Edimpulse, olha só, eles aqui é bem interessante o sistema deles aqui. Então você consegue, desde a parte de cadastrar os dispositivos para fazer coleta de dados, ele tem aqui a parte do pipeline de aquisição desses dados. Então aqui tem os dados meus de treinamento, que eu capturei no mês passado que eu fiz isso, e agora esse dado que eu acabei de subir ali, eu espero que ele tenha aparecido aqui agora. Aí, hoje, forehand. E aí eu consigo ver ele aqui, olha só. Tem os movimentos que eu acabei de capturar aqui com o acelerômetro, o giroscópio. E aqui é como você pode desenhar o seu pipeline de machine learning aqui, né? Então, no caso, eu adicionei um bloco de análise espectral e a parte de classificação aqui, que ele usa uma rede neural, né? Que ele fala que usa o Keras, mas aí, como eu falei, essa parte aqui ele usa o TensorFlow depois por trás. E aí você consegue ver e mexer nessas coisas aqui de processamento de sinais, né? Então, olha só o que essa parte de análise espectral faz. Então, como é um dado muito ruidoso, ó, isso aqui é um movimento que eu fiz com a raquete, ao invés de ser essa coisa toda tipo ruidosa aqui, quando você passa por esse processamento de transformada de Fourier, análise espectral, filtros, coisas do tipo, você consegue ter um dado muito mais suavizado e melhor para ser trabalhado. Né? Então, ele converte toda essa janela de movimentos aqui para ter esse formato aqui. Então, vocês vão ver aqui, até quando eu desenhei aqui, que a entrada dele são 6 variáveis, mas a entrada da rede neural são 66, porque ele transforma isso em 66 features para ser processado pela rede neural. Então, deixa eu até passar aqui para que aí você consegue analisar também a saída dessa análise espectral. Então, olha só que legal. Você vê que depois de fazer essa análise, se eu pegar essas variáveis aqui, o acelerômetro X, acelerômetro Y, acelerômetro Z, RMS, eu esqueci agora o que é o RMS nessa parte, mas já fica bem distinto aqui, ó, tipo, ele paradinho tá aqui, quando eu faço um forehand, ele fica nessas duas regiões aqui, e quando eu faço um backhand, é isso aqui. E aí também, se você analisar o giroscópio, ele também fica até relativamente separado, só com a parte de análise espectral, nem envolveu ainda a classificação aqui. Esse aqui é o giroscópio também, ó, fica bem separadinho. E aí, então, isso aqui, essa análise espectral que passa como entrada para a rede neural. E aí, a rede neural aqui, ó, vai ser com 66 features, né, 66 de entrada, e aí você pode mandar treinar aqui, e aí ele tem aqui todas as estatísticas do meu modelo, quanto tempo que ele vai demorar para fazer inferência, quanto de memória RAM, tudo mais. E aí eu consigo exportar ela aqui também. Mas o que eu quero mostrar é aquele dado que eu acabei de capturar aqui. Eu espero que eu não esteja perdendo nada aqui. Deixa eu ver se rolou mais alguma pergunta. Ainda não. Então eu posso pegar agora aquele dado que eu acabei de usar ali e carregar isso aqui para rodar o meu modelo. Pode ser que fique ruim, gente, porque eu estou fazendo só com a mão aqui, né? Provavelmente não vai ficar muito legal. Ó, mas ele até que detectou bastante aqui como sendo um forehand. Então, isso aqui já é classificando o modelo, e ele classificou desses movimentos, classificou boa parte deles como sendo um forehand. Então, bem legal, já dá para me treinar aqui. E aí tem a parte, dá para mim só ver, né? E aí tem a parte de eu exportar ele, que é aqui no deployment, que aí você pode escolher para exportar ele aqui como WebAssembly, se você quiser rodar ele na web, quiser rodar ele no ambiente Arduino, ou até em outros chips aqui ele tem aqui. E aí foi isso que eu fiz, né? E aí aqui, então aqui ele está rodando o código de captura de dados, e agora eu vou colocar ele para rodar a parte de classificação. Que é esse aqui, o classifier. Deixa eu subir o código aqui para ele. Tem que apertar aqui para ele entrar em modo bootloader. Falei que não ia fazer live coding ou coisas ao vivo, mas eu não resisto. Espero que esteja ficando mais de boa e mais claro aí o que foi feito aqui. Essa plataforma do Edimpulse é muito legal, gente. Eu acho incrível. Então aqui eu só peguei o modelo que eles exportam aqui, ó,
E ele está aqui como um modelo do TensorFlow Lite. Até o Rodrigo estava perguntando anteriormente aqui, ó, esse aqui é o modelo. Opa. Esse aqui é o modelo, eles convertem ele para hexadecimal. Então, acho que até nos slides eu coloco ali depois como que é esse comando. Mas aí, aqui, ó, o tamanho do modelo, ele ficou com 4 KB. E aí ele também tem a parte dos blocos de DSP aqui, né? Que ele vai fazer a parte de análise espectral. Então, e ele exporta e você usa como se fosse uma biblioteca no seu código Arduino aqui, né? E aí aqui no meu código ele só, tipo, capta dados do acelerômetro e roda a classificação. E aí, deixa eu mostrar aqui ele rodando, eu vou abrir a serial aqui dele. Eu não sei se vou conseguir mostrar, mas ó, vermelho é quando ele tá idle, né? Ele tá parado, não tô fazendo nenhum movimento. Se eu fizer o movimento do forehand aqui, é igual eu falei, ele rodando na mão assim é meio ruim, gente. Não é a mesma coisa. Ó, fiz o movimento, ele detectou verde aqui, que é um forehand. Com a raquete fica bem melhor. Eu vou mostrar um vídeo ali, né? Depois. Mas, ó, esse é um forehand. Não tá... Ele detectou como backhand, mas é assim, dependendo do que ele classifica aqui, ele vai mudando a cor do LED. E aqui você pode ver, ó, ele demora 100 milissegundos para fazer a parte de análise espectral com DSP e a classificação mesmo, a parte de machine learning, ele demora 1 milissegundo. Então ele roda muito rápido, isso é embarcado ali. E aí agora deixa eu voltar aqui, que aí eu vou mostrar os vídeos dele. Deixa eu parar aqui. Tá bonita a interface, Valério? Poxa, eu tava até com vergonha de mostrar aqui. Deixa eu voltar aqui para meus slides. Então, essa aqui é a plataforma que eu queria mostrar, que é do Edge Impulse, né? Então, foi assim que eu fiz. Eu fiz um firmware que é para coleta de dados, e aí eu mandava via Bluetooth, e aquela minha interface web mandava para Edge Impulse. E aí, na Edge Impulse, eu treinei o modelo, e depois exportei para o dispositivo para rodar direto nele a inferência, né? E aí que é até isso que eu mostrei, né? Que ele usa bem pouca memória RAM, e aí o modelo, é porque ele tem outras coisas, né, da biblioteca também, mas ele gasta 30 KB de flash. KB, né? Falta um B aqui. Então são modelos bem pequenos, bem enxutos para rodar em microcontroladores, né? Então isso é bem legal. E aí tá aqui como que fica na raquete, né? Eu prendi com vários daqueles clipezinhos zip, né? E aí aqui ele funcionando com a raquete, né? Então vocês vão ver que o LED ele vai mudar de cor dependendo do movimento, né? Então primeiro o backhand ele fica verde. Tá acelerado o vídeo, tá, gente? Mas tem o forehand, ó, na hora que eu faço forehand ele fica azul. E na hora que eu tô parado também, eu capturei dados com ele só, tipo, eu andando e tudo mais. Ele também detecta quando tá parado. E aí é isso sobre esse projeto de tênis, né? Então a ideia que eu quero fazer também é melhorar mais o modelo e capturar mais dados. Uma coisa que eu ainda não capturei é a parte de saque. Ironicamente, vocês vão rir porque eu ainda não tenho dados de saque, mas é porque eu não tinha aprendido a sacar ainda. Mas agora eu aprendi, eu quero capturar dados também de saque para ele conseguir diferenciar, né? E aí também treinar com outras pessoas, né? Colocar isso na mão de outras pessoas para capturar também os movimentos para que o modelo funcione para outras pessoas usando, né? Outra coisa também que eu quero fazer é disponibilizar esse dataset, porque aí, de repente, outras pessoas podem criar seus próprios modelos com isso. E aí também a ideia também eu quero ver se eu tirar esse bloco de DSP, será que faz muita diferença? Eu acho que faz. Mas o legal é que se você tirar essa parte, você pode usar o TensorFlow puro e dar suporte para outras placas, como o SP32, por exemplo, que se eu usar o bloco de DSP ali, não vai dar para dar deploy nele. Mas se eu tirar isso, eu conseguiria. E o legal do SP32 é que aqui no Brasil, principalmente, é bem mais acessível, bem mais tranquilo de ter acesso para essa plaquinha aqui. Mas é isso, gente. Esses dois projetos estão no GitHub lá, no meu GitHub, vocês podem dar uma olhada depois. Tem alguns links aqui, mas tem links também espalhados nos slides aí, vocês podem dar uma olhada aí. E eu vou também depois postar os slides aí no meu site, ainda não coloquei, mas depois vocês podem dar uma olhada aí. No meu site tem todos os slides de outras palestras que eu já dei e tudo mais. E eu vou subir esses slides aqui logo depois, vocês podem dar uma olhada. E é isso aí. Dúvidas? Vamos ver aqui se surgiu mais alguma pergunta no meio tempo. Muito bom, cara. Acho que tiveram perguntas bem interessantes, aí você foi respondendo aqui ao longo da palestra. Gostei bastante. Eu ia tentando encaixar no tempo da palestra. Muito bacana, muito bom mesmo. Aquela parte mesmo que você falou aí do detector, né, que hoje a gente tem, mas é burro, né, que é aquele
Tipo, ele não detecta o que é, só um movimento, né? Nossa, aqui no apartamento mesmo eu tenho que balançar as duas mãos para ele acender a luz, sabe? Muito mais inteligente, quer dizer, dá para trazer muita coisa bacana aí com o mundo do IoT, né? Sim. Eu gosto bastante também de automação residencial, né? Eu tenho umas coisas aqui, e eu sinto isso, tipo assim, sensor de presença de movimento, quer dizer, ele é muito burro, tipo, ele não funciona do jeito que a gente queria, né? A gente tem que ficar balançando na casa para poder usar. Mas é isso aí. A tendência no futuro, quando isso ficar mais barato, imagina que, tipo assim, esse sensor que eu mostrei, por exemplo, com uma câmera, tá $10, pô, já é muito barato. Então imagina que, né, daqui uns tempos você vai poder ter isso, ele vai ter uma câmera, né, mas ninguém sabe que ele tem uma câmera, ele só é um sensor de presença inteligente, ele detecta pessoas. Pô, aí e vai ser uma coisa normal, porque isso tá barateando pra caramba, entendeu? Então é bem interessante ver isso. Temos uma pergunta aqui. Existe dica de livros ou curso? Cara, tem um livro, inclusive eu até esqueci de citar, né? Toda essa parte de computação na borda, IoT, Machine Learning, o pessoal tá chamando muito de TinyML, que é até o título que eu coloquei no começo da palestra, né? Que é TinyML. E aí tem um livro que é do Peter Warden, W alguma coisa, não sei se é Warden, pode ser que eu esteja falando errado, mas tem um livro de TinyML que aborda bem isso, cara. O livro dele é bem bom. Curso especificamente eu não conheço nenhum, mas eu sei desse livro dele que é bem legal. Se eu não me engano, no Coursera lançou recentemente um curso com esse nome também, TinyML. Às vezes é dele mesmo, até vou ter que gansar aqui. Mas esse livro é muito bom, cara. Legal. Eu acertei o nome dele mesmo. Quer dizer, quase acertei. Não é Peter, é Pete. Pete Warden. Esse livro dele é top. Se tiver o link, já achou passa aqui. Legal. Vou ver se eu acho aqui. O Diogo falou que é na EDX. Eu achei que era na Coursera, mas é na EDX. Legal. Se fosse para indicar, Diogo, você já perguntou sobre esse aí, seria esse, porque realmente o Pete é um dos que mais tem falado sobre essa temática, assim, sabe? E assim, esse que é o legal também, aí falando sobre o TensorFlow especificamente, essa é uma coisa que eu acho incrível do TensorFlow, que você consegue reaproveitar o conhecimento dele agora para, tipo, dar deploy em vários lugares. Então eu consigo desenvolver meu modelo na minha máquina, fazer deploy disso, treinar isso num servidor, fazer deploy numa API, fazer deploy no celular, e agora, tipo, você tem mais um target, que é poder fazer deploy num embarcado, num microcontrolador, né? Então, até o Rodrigo perguntou ali antes, se você exporta um modelo TensorFlow Lite para rodar no microcontrolador. Eu acho isso incrível, essa ideia de você poder desenvolver uma vez e poder dar deploy em vários lugares diferentes. Então, assim, qualquer conteúdo de TensorFlow eu acho que também é válido para essa área de edge computing. Com certeza. Álvaro, eu não sei se eu perdi, se você falou e eu perdi, mas qual o tamanho em mega do modelo máximo? Esse da raquete ou do... Então, é que esse para microcontrolador vai depender do embarcado que você está utilizando, né? Como... você tirou minha tela, eu ia mostrar aquele gráfico lá, mas... Tipo assim, tem embarcado que tem 1 mega de flash, ou tem uns que tem, acho que hoje em dia, acho que um microcontrolador que tem muita flash, ele tem 16 mega. Então, se você conseguir fazer um modelo que fique pequeno assim, né, você vai conseguir colocar, mas o problema é que você tem que pensar que a limitação é muito grande, né? Então, esse modelo vai ter que, eu diria que no máximo, ele vai ter que ter 1 mega, e olha lá. E aí você vai precisar de um microcontrolador bem mais poderoso para rodar ele. E isso em microcontrolador, né? Se for no Raspberry Pi, aquele modelo que é para classificar os meus gatos, se eu não me engano, ele ficou uns 200 mega, eu acho, uma coisa assim. Eu não lembro agora, pode ser que eu esteja falando um número muito errado, mas eu lembro de ser algo em volta disso. Eu posso confirmar depois e, de repente, mandar aí. Mas no Raspberry Pi você vai conseguir rodar um modelo bem maior, né? Mas em embarcado no microcontrolador vai ser tipo... Eu acho que hoje é tipo 1 mega é o máximo, eu acho. E você vai ter que pegar um Cortex, tipo um H7, uma coisa mais poderosa. Legal. Álvaro, eu queria fazer uma pergunta, fugindo um pouquinho de Machine Learning, mas nessa temática de IoT. Eu cheguei a trabalhar, mas já faz um bom tempo, relacionados à indústria 4.0 e automatização, e tinha muita pesquisa sobre inteligência artificial aplicada à automação, controle,
mas no Brasil tinha-se pouca aplicação porque as indústrias não eram automatizadas, não tinha... Então a gente vê lá, tem até uns vídeos que eu gosto muito da Amazon, né, que tem todos os veículos autoguiados lá nos armazéns, fora do Brasil, mas isso não é uma realidade quando a gente fala de hardware aqui. Uhum. Aí você falou um pouquinho dos hardwares, até que estão se barateando e tal. Eu sei que hoje você trabalha para uma empresa fora do Brasil, mas você tem uma ideia de como que está isso no Brasil hoje? Então, isso é complicado, realmente, no Brasil eu não tenho tantos dados, mas assim, a gente até costuma ter essa síndrome de vira-lata, de achar que também lá fora tá muito bem, né? Mas acaba que na empresa que eu tô, cara, a gente tá muito fazendo essa transformação digital nas empresas mesmo, sabe? Então, por exemplo, tem um projeto recente que a gente está trabalhando que é numa empresa lá que ela faz manutenção de veículos. Ela é conhecida por ter uma eficiência muito grande, tipo, o veículo entra lá na loja dela, tipo, troca pneu, troca óleo, troca um monte de coisa, tipo, de uma forma muito rápida. E aí a gente está fazendo um projeto para justamente detectar em qual fase que o veículo tá, para tipo, já alertar o cliente para que ele vá buscar o carro dele, por exemplo. E aí, então assim, a gente está na fase, por exemplo, de colocar os sensores, de detectar onde que o veículo está, para mandar esse alerta. Mas assim, já tem o plano de aplicar machine learning nisso também para tipo, otimizar quais áreas que estão sendo menos eficientes. Então, assim, são fases. Eu diria que tem coisas que ainda estão nessa fase, nessa transformação digital de colocar sensores para detectar as coisas, para depois deixá-las mais inteligentes. A parte de deixar essa indústria mais inteligente ainda é um passo que ainda está um pouco mais longe, mesmo lá fora. Então, a gente está nessa fase ainda de colocar sensores para todo lado. Legal. Muito bom. O SP32 depende do modelo dele, né? Ele base sem nada, eu acho que ele tem 512 de flash, mas ele tem suporte para até 16 MB de flash. 16 ou 32? Acho que é 16. Esse, por exemplo, mas aí, assim, o que acontece? O SP32, ele é o microcontrolador lá, bem pequenininho, como se fosse essa coisinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, como se fosse essa coisinha preta aqui, né? É o microcontrolador. Putz, tá embaçado por causa da câmera. Mas, geralmente, você vai achar ele num modo, tipo um System on Chip, que a gente fala, né? Que ele tá nesse... como que eu posso falar assim? Esse encapsulamento aqui tem mais coisas, né? Então, tipo, tem antena. E aí, aqui dentro, tem flash também. Então, por exemplo, flash e memória RAM. Então, por exemplo, esse modelo do SP32CAN aqui, ele vem num System on Chip que aqui dentro já tem RAM a mais, tem 4 MB de RAM e tem mais flash também, tem 16 MB de flash. Então você consegue encontrar o SP32, que é o microcontrolador, em várias configurações diferentes. Eu falei isso porque não é uma resposta assim, tipo, todo SP32 tem X de flash. Depende de qual System on Chip que você está pegando. Então tem várias configurações que você pode pegar ele. Mas eu tenho quase certeza que o máximo é 16 ou 32. E agora que eu vi que foi o Jonas aí, perguntou isso aí, Jonas. Tem que usar mais SP32 aí. Bom, muito show, cara. Gostei bastante. Álvaro, obrigado mais uma vez. Wagner, eu acho que a gente pode encerrar por hoje, né? Show de bola. Obrigado o convite aí. Desculpa se eu falei demais aí. Às vezes eu acabo empolgando aí nas demos. Não, as demos são muito boas, cara. Eu tô lembrado até uma da planta também, que você mostrou uma vez. Como conversar com plantas é clássico. Obrigado a você aí, tá sempre compartilhando aí com as comunidades, né? E obrigado a todo mundo aí que participou. Foi bastante pergunta, foi bem legal. Acho que foi bem rico aí, vai ficar um conteúdo bacana aí. Valeu, obrigado a todos. Valeu, aí. gente. Boa noite. Valeu, galera. Valeu.